Bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Staple Diffusion. Nessa aula eu quero ensinar um pouco sobre o ControlNet, que é uma extensão muito poderosa aqui do Staple Diffusion, que vai melhorar bastante a qualidade das nossas imagens, né? Na aula passada eu expliquei como é que instala o ControlNet. Porém, caso você não tenha acompanhado, eu vou explicar aqui nessa aula como instalar ele também. Basicamente, o que a gente vai querer fazer é abrir aqui o nosso Staple Diffusion, que já tem uma aula explicando como instalar ele certinho. A gente abre aqui, né, no prompt de comando e tal. E a gente, para instalar o ControlNet, a gente vai abrir aqui a aba Extensions, em cima do prompt de comando do Text to Image. A gente vai clicar aqui em Available e não vai ter isso aqui, né? Quando vocês abrirem primeiro, vocês vão ter que clicar em Load From. Isso aqui vai carregar essa lista aqui, né? Nessa lista, vocês pesquisam ControlNet. Aqui não vai aparecer porque ele já está instalado, né? Mas basicamente vocês instalam. O nome exatamente dele é SD Web UI ControlNet. Vocês instalam ele aqui, né? Clicando aqui em instalar. Depois disso, vocês fecham o Stable Diffusion e abrem de novo, e aí ele já deve estar com a extensão aqui, né? Para deixar mais claro aqui, é basicamente isso aqui, né? O ControlNet. E beleza, né? Agora que a gente baixou aqui o ControlNet, a extensão dele já está funcionando aqui, né? A gente vai precisar baixar os nossos modelos pro ControlNet. E como é que a gente faz isso, né? A gente vai entrar no Google e pesquisar ControlNet GitHub. É esse segundo link aqui, né? Vamos entrar aqui no site. E aqui é a página do ControlNet no GitHub, né? A gente vai descer aqui e até chegar na parte Download Models. É aqui que a gente quer chegar. A gente vai clicar nesse link aqui, né? Aqui tem algumas instruções sobre como funciona, como instalar o ControlNet, mas a gente já está com ele instalado aqui, né? E a gente vai clicar aqui no Large e vamos clicar no linkzinho escrito Here, né? Aí a gente vai ser levado para o site do Hugging Face e aqui finalmente a gente pode baixar os nossos modelos, né? O que que acontece? Os modelos do ControlNet, eles são relativamente pesados, né? Cada um tem cerca de 1 GB ali, né? Então, o que que eu recomendo se você não tiver muito espaço no seu computador? É você baixar só alguns, que no caso seriam esses aqui que eu anotei. O DEP. Ah, outra coisa, né? Os arquivos que a gente quer baixar aqui, né, são sempre os que tem PTH aqui no final, que é de path, né? Então, esses aqui são os arquivos que a gente vai baixar. Então, eu recomendaria, caso você não tenha muito armazenamento no seu computador, a gente baixar o DEP, o Kene, o OpenPose e o Scribble.
A gente não precisa baixar os YAM folders porque eles vão baixar automaticamente para a gente, né? Então vamos baixar aqui o defpath, né? Para baixar, a gente clica nessa setinha aqui, tá baixando. O kenpath, openpose e o scribble. Então vou esperar eles baixarem aqui, né? E pronto, né? Uma vez que os arquivos estiverem baixado aqui, o que que a gente vai precisar fazer com eles, né? A gente vai vir aqui na pasta do Stable Diffusion. Vamos vir aqui em Extensions. Vamos achar aqui a pasta do ControlNet. E aqui vai ter a pasta Models. A gente clica em Models. E aqui é onde a gente vai precisar colocar os modelos, né, que a gente acabou de baixar. Então eu vou clicar aqui e vou arrastando aqui os modelos que a gente baixou para cá. Tem alguns que são mais pesados que outros, né, mas é só esperar aqui que ele baixa. Agora o último aqui, né? E pronto, agora eles já estão aqui, né? Agora a gente pode voltar aqui, né, na pasta do Stable Diffusion e abrir ele, né? E aqueles modelos vão ser instalados, né? Então tá aqui, Stable Diffusion, né? E o ControlNet está aqui, essa aqui é a extensão, né? Mas agora ele também tem os modelos. Se a gente vir aqui naquela página que a gente estava, a gente vê que os modelos estão aqui, né? Então, vamos lá, né? Para a gente checar se nossos modelos foram de fato instalados, a gente pode vir aqui no drop-down do ControlNet e aqui embaixo, do lado de Preprocessor, tem o Model aqui, né? Se a gente clicar aqui, a gente pode ver que os 4 modelos que a gente instalou já estão aqui, né? Então, tudo bem. Como começar de fato a usar o ControlNet? Você pode pegar qualquer imagem aleatória que você quiser aqui e arrastar ela para cá, mas o que eu vou ensinar aqui é a gente usar um site chamado Pose My Art para poder gerar imagens meio que customizadas do jeito que a gente quiser, né? Então a gente entra aqui, não precisa obter o Pro, né? Esse site aqui, basicamente o que ele faz é te dar aqui um modelo 3D que você pode editar do jeito que você quiser aqui. Se você clicar aqui, ele deixa você customizar aqui, né? Você pode ir girando aqui a perna, girando para dentro, para fora. Tem vários eixos, né? Ele gira aqui, como você girar aqui.
E com isso aqui você pode criar vários tipos de poses diferentes, né? Então aqui você pode ir fazendo aqui, mas se você não quiser ter que ficar customizando aqui, né? Customizando não, ficar editando aqui, né? Tentando achar aqui um jeito legal de uma pose que você queira fazer, uma imagem, você pode clicar aqui nele e aqui nessa opção tem a parte de animações e poses. Tem as poses aqui, você pode pegar uma pose já pré-pronta, né? Que tem várias aqui, você pode ir olhando, escolher uma que você quer. Ou você pode ir numa animação aqui. Por que que a animação é interessante, né? Porque você pode, basicamente, eu vou pegar um aleatório aqui de exemplo, essa aqui mesmo. Ele, basicamente, você vê aqui, né, que ele fica se movendo aqui de uma forma que a animação predefine, mas o mais interessante aqui é que você pode pausar essa animação e assim você meio que tem uma pose aqui de forma natural, porque ela foi feita a partir de uma animação. Você pode ir olhando aqui, é como se fosse vendo cada frame da animação, né? Então vamos supor que eu gostei. Deixa eu ver aqui uma outra pose. Aqui, uma pose simples aqui dele andando, né? Então, o que que eu faço aqui, né? Eu vou clicar aqui no exportar, que é esse ícone aqui de cima, e ele vai abrir essa tela aqui, né? Por que que esse site aqui é tão interessante, né? É porque ele meio que deixa você baixar só o esqueleto da imagem, que é exatamente o que a gente quer. Então eu vou clicar aqui em exportar OpenPose sem mãos. Cliquei, tá aqui. E quando a gente for aqui para o Stable Diffusion, para vocês verem aqui como que fica essa imagem, eu vou arrastar ela para cá e tá aqui. A imagem fica apenas o contorno, né? Que é exatamente o que a IA precisa para gerar uma imagem em cima disso aqui. Então é por isso que esse site ele é tão interessante, né? E funciona tão bem aqui com o que a gente vai fazer. Por isso que eu quis apresentar ele aqui para vocês, né? Você pode pegar aqui no export aqui, se você quiser exportar ele de costas. E aqui tem várias possibilidades, né? Tem outros modelos aqui de bonecos, caso você queira. Alguns precisam do premium, né? Mas dá para usar aqui tranquilamente sem. Então, beleza, né? Com a imagem aqui já, a gente vai querer descer aqui, né? Basicamente a gente vai criar uma imagem usando essa aqui de base. A primeira coisa, né? A gente tem que clicar aqui em Enabled. E agora aqui do lado do Pre-Processor, a gente vem aqui em Model e vamos escolher aqui um Model. No caso, a gente vai pegar o OpenPose aqui, Ctrl V11 é o modelo, né, dela, e vamos clicar aqui em OpenPose. Como a gente já tem uma foto aqui de pose livre, né, na imagem, a gente não vai precisar pegar um pré-processador. Caso você estivesse usando uma fotografia ou qualquer outra coisa do gênero, aí talvez você precisaria usar algum pré-processador, né? Não vai ser o nosso caso, então a gente vai deixar em none, que é nenhum, né?
Sobre os sliders aqui embaixo, né? Control Weight, ele funciona de uma forma parecida com uma coisa que a gente já viu, que é o Denoising Strength, no sentido de que quanto mais alto for o Control Weight, mais ele vai seguir essa Open Pose aqui, né? Quanto mais baixo, ele vai tentar seguir, vai, né, usar algumas coisas aqui, mas não vai como referência, mas não vai seguir muito à risca, né? No Control Weight, eu recomendo deixar no 1 mesmo, que é um valor bom, e deixar no 1 mesmo, assim, né? Não precisa mudar e nem alterar. Starting Control Step e Ending Control Step são basicamente quando que a máquina vai começar a usar o ControlNet e quando que ela vai parar. Dando um exemplo aqui, se a gente deixasse em 0.5, ela ia começar a gerar a imagem ignorando tudo isso daqui e só gerando com base aqui no prompt, no parâmetro e tal, né? Quando ela chegasse nos 50% da imagem gerada, aí ela ia começar a usar o ControlNet. Da mesma forma que o Ending Control Step seria o oposto. Se a gente deixasse aqui no 50 só para dar um exemplo, né, no 0.5, eu falo 50 porque eu penso como se fosse uma porcentagem, né, de tempo. Então, se a gente deixar no 0.5, ele vai começar a gerar imagem usando o ControlNet, vai fazer até o máximo que dá, até 50% da imagem. Quando 50% da imagem for gerada, ele vai começar a ignorar e não usar mais o ControlNet. Então, é como se você desligasse o ControlNet a partir da imagem meio criada. No nosso caso aqui, a gente vai deixar em 0 e em 1 mesmo, porque a gente quer usar o ControlNet durante todo o processo, né? Então, o próximo aqui, o Control Mode, é basicamente você dar uma instrução para o Stable Diffusion do que você quer que seja mais priorizado. No caso, Balanced, ele vai pegar tanto, vai botar uma importância igual tanto no prompt quanto no ControlNet. Como as próximas opções aqui, você pode escolher qual você quer que seja priorizado. O prompt é mais importante ou o ControlNet é mais importante. No nosso caso aqui a gente vai deixar em Balanced. Resize. Não precisa mexer aqui, até porque a gente já consegue criar, fazer a imagem ficar com a resolução que a gente quer a partir disso aqui e dessa extensão que a gente instalou. Então, beleza, vamos tentar criar a nossa imagem usando o ControlNet. Então, vamos lá, né? Caso eu tive um problema aqui com o ControlNet e eu tive que mudar para o Firefox, né? Caso o ControlNet de vocês não esteja funcionando, pode ser por causa de alguma extensão que você tenha no seu navegador, né? Então, uma das alternativas que você pode fazer é trocar o seu browser padrão. Se você troca o seu browser padrão, quando você clica no Web User, ele já vai abrir o Stable Diffusion no browser padrão que você selecionou, né? Só um detalhe aí, né? Eu também criei outra imagem, porque aquela não estava muito clara o que que era, então eu resolvi pegar uma outra imagem aqui, daquele mesmo jeito, com uma pessoa acenando com a mão, né? Então o prompt eu deixei assim, main waving blue shirt, que é para saber, né, que o prompt está funcionando. E aqui está a imagem gerada, né, através do ControlNet com a nossa imagem aqui de referência.
Podem ver aqui, né? Se eu clicar aqui em Generate de novo, ele vai gerar um homem com a camisa azul acenando, né? Tá meio quebrado aqui e tal, mas é porque esse aqui é só pra mostrar mesmo aqui que o ControlNet está funcionando. Dá pra gente deixar aqui o Hires Fix. Vamos colocar aqui o... Nesse método, eu acho que talvez seja melhor o Eulerar. Vamos aumentar aqui os Sampling Steps. E vamos clicar aqui em Generate, ver o que gera. Ó, como sempre, né? Ele gera uma imagem e agora ele está fazendo a imagem em cima da imagem que ele gerou e melhorando ela. Isso por causa do Hires Fix, como já foi ensinado, né? Lembrando que aqui eu estou usando o 0.7 no Control H, que é como se fosse o slider que define o quanto dessa imagem aqui vai ser seguido. Então, e tá aqui, né? Uma imagem com mais detalhes aqui, né? Do que as últimas. Ela ainda tá meio quebrada aqui, né? Dá pra ver pelos dentes e tal aqui. Porém, com muito mais detalhes e mais a qualidade melhor. E agora é onde meio que o ControlNet mostra por que ele é tão forte, né? Porque além da gente conseguir criar imagens a partir de uma pose ou de outra imagem, né, a gente também consegue aplicar aqueles nossos estilos aqui, né? Então eu vou colocar aqui, por exemplo, pintura digital como estilo e clicar em Generate. Aqui pelo preview já dá para ver que ele está sendo feito meio que como uma pintura, né? E quase finalizando. E tá aqui, né? Então é aqui, é por isso que o Control Net ele é tão poderoso, né, para criar imagens, porque a gente consegue criar agora imagens com qualquer pose que a gente quiser, com qualquer estilo que a gente quiser, né, usando o Control Net. Então a gente pode adicionar aqui outro ilustração estilo anime, né, que é muito usado, né, para fazer anime, a IA é muito usada, né. Então vamos testar aqui, como sempre, né, fazendo uma imagem e depois melhorando por cima. E tudo se aplicaria a essa imagem aqui, o que a gente já aprendeu, né? Dá para mudar o width e o height, botar a batch count maior. O hires fix está funcionando aqui já, né? E as imagens estão demorando um pouco mais porque eu aumentei um pouco os sampling steps, né? E tá aqui, né? Uma imagem anime feita a partir do nosso modelo. E é isso que é tão interessante, é isso que torna o ControlNet uma das melhores extensões aí do Stable Diffusion. Agora, vamos pegar essa imagem aqui que a gente gerou e vamos aplicar tudo que a gente já aprendeu aqui, né, no Stable Diffusion. Então eu vou pegar essa imagem aqui mesmo ela estando meio quebrada, né?
Vou clicar aqui no Send Image to Any Generation Parameters to Image to Image. Tá aqui a imagem, né? A gente pode vir aqui Image to Image, né? Ele estava na opção de Painting. Mudar aqui para Keras, que a gente já viu, né? Diminuir um pouco os Sampling Steps. Resize, vamos colocar aqui 1024 por 1024. A escala CFG e vamos diminuir um pouco aqui o denoising strength, né? E a partir daqui a gente pode regerar essa imagem aqui, né? Ah, olha aqui, ó. No caso eu tinha esquecido de colocar um estilo, então ele gerou uma imagem sem estilo, porém ainda seguindo todos esses parâmetros novos aqui que a gente colocou, né? Então, vamos mais além aqui, né? Vamos pegar de novo essa imagem aqui. Agora ela está aqui, né? E vamos adicionar um estilo nessa imagem aqui. E é assim que a gente vai, né, refinando a nossa imagem, né? Vamos colocar aqui pintura a óleo como estilo. E vamos aumentar o widget aqui para 1280 por 1280, né, no height também. Mexer aqui, deixar no 6 aqui, né? E vamos dar um generate. Ó, sempre pegando essa imagem aqui como base e aplicando os prompts, né? Que no caso é isso aqui e o prompt que está aqui dentro, né, do estilo, que a gente já viu que para ver é só clicar aqui, né? Isso aqui nada mais é do que um texto de prompts, de prompts negativos e positivos. E tá lá. Agora é uma pintura aqui mais a óleo, né? Aplicada na imagem. E ela tá com uma resolução maior, né? Outra coisa que dá pra gente fazer aqui, né? É mudar até o próprio checkpoint aqui, né? O modelo do Stable Diffusion. Eu vou trocar aqui pro Juggernaut e vamos ver como que vai ficar aqui a imagem, né, que vai ser gerada. Esperar ele terminar de processar aqui, né? E vamos trocar o estilo também, vamos tentar outra coisa. Ó, foi ali. Vamos colocar aqui jogo de fantasia, um cartoon fantasioso, né? Vamos colocar aqui. Vamos ver como que vai ficar. Ó, e aqui essa aqui já está muito mais com a qualidade melhor, né? Lembrando que para instalar outros checkpoints é só você ir no Civit AI, né? Como foi visto nas aulas passadas. E quase terminando, terminou. Aqui, sempre usando essa daqui como base, mas vocês vão vendo que a imagem vai mudando, né? E isso aqui é uma das coisas mais interessantes, né? Que a gente pode meio que ir refinando a nossa imagem até ela chegar
não a imagem que a gente queira e goste mais. Então, essa foi mais uma aula, né? Eu queria ensinar um pouco sobre o ControlNet. Eu acho que é uma das melhores extensões que tem aqui no Stable Diffusion, dá muito poder para a criação de imagem e eu queria fazer uma aula só para isso. Então, essa foi a aula. Espero que vocês tenham gostado, tenham aprendido e continue assistindo o curso.